A neve caía sem trégua, cobrindo a pequena vila com um manto branco e implacável. O vento uivava pelas ruas, derrubando árvores frágeis e espalhando frio cortante que parecia atravessar até os ossos. Todos na aldeia corriam para se abrigar, tremendo de frio, mas havia um homem que permanecia calmo. Ele não se desesperava como os outros, porque possuía um segredo, algo que nenhum vizinho ousaria imaginar. Durante semanas, ele havia trabalhado em silêncio, cavando meticulosamente um abrigo subterrâneo sob a própria propriedade. Cada pá de terra era cuidadosamente posicionada, cada parede reforçada, cada detalhe pensado para enfrentar o inverno mais rigoroso. Os vizinhos, conhecendo sua obsessão pelo trabalho solitário e estranho, riam. Ele está cavando uma tocha debaixo da neve. Zombavam. Vai se enterrar vivo. Comentavam entre si, convencidos de que jamais poderiam imaginar a utilidade de seu esforço silencioso. Mas a realidade estava prestes a virar suas vidas de cabeça para baixo. Quando a primeira tempestade de neve realmente chegou, cobrindo tudo com um manto espesso e impenetrável, o caos se instalou. As casas simples da aldeia começaram a sofrer com o frio extremo, portas emperradas, janelas congeladas, lareiras que não conseguiam aquecer. Crianças choravam, animais tremiam, e os moradores não sabiam como suportar a noite. Mas o homem que havia cavado seu abrigo subterrâneo desceu calmamente a escada improvisada, respirando o ar estável e quente que se acumulava abaixo da superfície. Lá embaixo, o abrigo não era apenas um buraco na terra, era um refúgio completo, com paredes reforçadas, isolamento natural e um sistema de aquecimento engenhoso que mantinha a temperatura em 21 graus, mesmo enquanto o mundo lá fora congelava. Ele acendeu a pequena fogueira controlada, espalhando calor, e sentiu pela primeira vez uma tranquilidade absoluta, observando o vento que chicoteava lá fora sem poder afetá-lo. Enquanto isso, na aldeia, os vizinhos começaram a perceber que algo estava diferente. As pessoas tentavam se aquecer em suas casas, mas o frio era implacável. Alguns tentaram visitar a casa do homem, talvez por curiosidade ou desespero, mas encontraram apenas a neve acumulada, portas firmemente trancadas e o silêncio absoluto. A inveja e a incredulidade começaram a crescer. Como ele conseguia se manter intacto enquanto todos lutavam para sobreviver ao frio cortante? No dia seguinte, quando finalmente conseguiram olhar pela janela, viram a fumaça suave subir do abrigo subterrâneo. A temperatura lá dentro permanecia perfeita, estável e acolhedora, enquanto fora o mundo parecia um deserto congelado. Os vizinhos não podiam acreditar. Aquele homem que eles haviam ridicularizado, que eles haviam considerado excêntrico e inútil, havia construído um santuário capaz de resistir ao inverno mais cruel. Alguns se aproximaram, hesitantes, perguntando como ele conseguirá. Ele apenas sorriu, sem rancor, e respondeu com humildade: planejamento e paciência vencem qualquer tempestade. E naquela noite, enquanto o vento rugia e as casas da aldeia rangiam sob o frio, todos aprenderam uma lição silenciosa: o que se ridiculariza muitas vezes é apenas a genialidade escondida. O abrigo subterrâneo não era apenas calor e segurança, era um símbolo de inteligência, perseverança e visão. Conforme os dias se passavam, a notícia do abrigo começou a se espalhar para além da aldeia. Outros vilarejos curiosos vinham observar de longe, e o homem, sempre discreto, mostrava o que podia apenas quando necessário, sem ostentação, mas com uma confiança silenciosa que inspirava respeito. Os vizinhos que antes riam, agora traziam ofertas de ajuda, tentando aprender com ele. E, no fundo, todos compreenderam algo que jamais esqueceriam: zombar dos outros pode parecer engraçado hoje, mas a verdadeira preparação sempre supera a zombaria. Se você se emociona com histórias de coragem, inteligência e perseverança, inscreva-se no canal agora e não perca nenhuma das incríveis aventuras que compartilhamos. Enquanto os dias se passavam, a tempestade não dava sinais de trégua. A neve acumulava-se em camadas cada vez mais altas, cobrindo telhados e soterrando ruas inteiras. Os aldeões, antes orgulhosos de suas pequenas casas, agora lutavam para manter-se aquecidos, queimando madeira que mal produzia calor suficiente. Crianças tremiam em cobertores finos, e os mais velhos reclamavam do frio que parecia cortar até a alma. Cada sopro de vento lembrava todos da arrogância com que haviam ridicularizado aquele homem. Ele, por outro lado, movia-se com calma pelo abrigo subterrâneo, ajustando o fluxo de ar e observando as pequenas chamas do sistema de aquecimento que nunca se apagavam. Cada detalhe do abrigo era fruto de seu planejamento silencioso,
desde o isolamento feito com camadas de terra e pedra, até a pequena chaminé que mantinha a fumaça longe e o calor dentro. Ele sabia que cada vizinho que zombara dele aprenderia uma lição valiosa. Mas não era a vingança que ele buscava, era apenas a prova de que paciência, inteligência e trabalho árduo sempre prevalecem. Uma noite, a tempestade atingiu seu ápice. O vento uivava com força suficiente para derrubar árvores e destroçar cercas frágeis. As casas da aldeia tremiam, portas batiam sozinhas, e os moradores corriam de um lado para o outro tentando proteger o que restava de suas posses. Alguns começaram a se desesperar, enquanto outros se agarravam a qualquer esperança de sobrevivência. Nesse instante, a fumaça suave que saía do abrigo subterrâneo tornou-se visível através da neblina. Era um sinal de vida, de segurança, de algo impossível de ignorar. Um grupo de vizinhos corajosos aproximou-se, hesitante. "Será que ele vai nos deixar entrar?" sussurrou uma mulher, os olhos arregalados de medo e admiração. O homem abriu a pequena entrada do abrigo, convidando-os a entrar. A primeira sensação que tiveram foi um calor que parecia abraçar cada parte do corpo, afastando o medo e a dor do frio que haviam sentido horas antes. Lá dentro, tudo estava perfeito. A temperatura mantida em 21 graus, pequenos móveis rústicos cuidadosamente posicionados, e uma sensação de segurança que nenhum lar acima da terra poderia oferecer naquele inverno cruel. Eles observaram, fascinados, como cada detalhe fora pensado. O homem mostrava discretamente como funcionava o sistema de ventilação, como a neve acumulada ajudava no isolamento natural e como cada centímetro do abrigo havia sido planejado para resistir a qualquer tempestade. Alguns vizinhos caíram em lágrimas, percebendo que seu desprezo inicial havia sido não apenas injusto, mas também tolo. Eles se curvaram diante da inteligência e perseverança do homem, compreendendo que subestimar alguém pode custar muito caro. Conforme os dias passavam, a reputação do abrigo espalhou-se para além da aldeia. Outros moradores de vilarejos próximos vinham observar, aprender e até pedir conselhos sobre como criar abrigos seguros para o inverno rigoroso. O homem, sempre discreto, compartilhava suas ideias com generosidade, mas mantinha a calma e o silêncio que sempre o caracterizaram. Ele não precisava provar nada. A própria tempestade e o frio cortante eram testemunhas de sua genialidade. E assim, o que começou como zombaria transformou-se em admiração. A aldeia inteira aprendeu que a preparação e a inteligência silenciosa valem mais do que qualquer escárnio ou comentário desdenhoso. O abrigo subterrâneo tornou-se um símbolo de resistência, paciência e visão estratégica, uma lição eterna de que o frio mais implacável não pode vencer quem planeja com sabedoria. Se você se emociona com histórias de coragem, inteligência e perseverança, inscreva-se no canal agora e acompanhe cada momento incrível dessas aventuras que desafiam o impossível. A tempestade parecia não ter fim. Durante dias, a neve acumulava-se de maneira assustadora, bloqueando ruas, soterrando cercas e ameaçando desabar sobre telhados frágeis. Cada vez que o vento soprava, um frio cortante atravessava a pele dos aldeões, e muitos começavam a perder a esperança. Alguns perderam até mesmo a fé de que sobreviveriam àquele inverno rigoroso. Enquanto isso, o homem permanecia tranquilo em seu abrigo subterrâneo. Ele caminhava calmamente pelos corredores estreitos, ajustando o sistema de ventilação, verificando a chama que nunca se apagava e observando o pequeno termômetro que marcava constantemente 21 graus. O calor era perfeito, constante, um contraste absoluto com o mundo lá fora, que parecia lutar contra a vida a cada instante. Ele sabia que aqueles que o ridicularizaram logo entenderiam a lição mais importante: planejamento e paciência superam escárnio e improviso. Numa manhã, quando a neve finalmente começou a cair em menor intensidade, alguns vizinhos ousaram aproximar-se do abrigo. A curiosidade e o desespero os moviam. Eles viram a pequena fumaça subir do solo e, hesitantes, pediram para entrar. Assim que atravessaram a entrada subterrânea, sentiram o calor envolvê-los como um abraço reconfortante. Seus corpos, ainda congelados, relaxaram instantaneamente, e a sensação de segurança os encheu de alívio e surpresa. O homem mostrou calmamente cada detalhe do abrigo. Explicou como a neve acumulada na superfície ajudava a isolar o espaço, como o sistema de ventilação distribuía o calor uniformemente, e como cada parede havia sido construída para suportar qualquer pressão externa. Os aldeões não conseguiam acreditar que algo tão simples e silencioso pudesse ser tão eficaz. Alguns caíram de joelhos, emocionados, percebendo a genialidade e o esforço do homem que antes zombaram. Com o passar das semanas,
a história do abrigo subterrâneo tornou-se lendária. Moradores de vilarejos vizinhos vinham aprender com ele, ansiosos por compreender os segredos que permitiam resistir ao inverno mais cruel. Ele ensinava com paciência, sempre discreto, mostrando que inteligência e preparação são mais valiosas que qualquer comentário ou julgamento apressado. E mesmo quando o inverno parecia interminável, todos sabiam que aquele abrigo subterrâneo era prova de que a perseverança e a visão estratégica transformam a adversidade em triunfo. O homem, silencioso e firme, tornou-se um símbolo vivo de coragem, sabedoria e planejamento. Seus vizinhos, que antes riam dele, agora olhavam com respeito, admiração e até um pouco de humildade, compreendendo que subestimar alguém pode ser um erro irreversível. Se você se emociona com histórias de superação, inteligência e coragem, inscreva-se no canal agora e não perca nenhuma das incríveis aventuras que desafiam o impossível. Uma noite, o vento rugiu como nunca antes. A tempestade atingiu seu ápice, lançando neve e gelo com força esmagadora. As casas da aldeia tremiam, telhados cediam sob o peso da neve acumulada, e muitos moradores temiam que suas vidas estivessem por um fio. As chaminés soltavam fumaça em vão, e o frio parecia atravessar cada parede, cada cobertor, cada gesto de desespero. Enquanto isso, no abrigo subterrâneo, o homem caminhava calmamente, verificando cada detalhe. Ele sabia que, acima da terra, os vizinhos enfrentavam o pior inverno que já haviam visto. Mas ali, abaixo da superfície, o calor era constante, o ar respirável e seguro. O abrigo não era apenas um refúgio, era um verdadeiro santuário construído com inteligência, paciência e visão estratégica. De repente, ouviram-se gritos do lado de fora. Alguns vizinhos, incapazes de suportar o frio, haviam tentado sair de suas casas e estavam presos em meio à neve profunda. Sem hesitar, o homem abriu a entrada do abrigo e os convidou a entrar. Um a um, os aldeões congelados atravessaram o portal subterrâneo e sentiram a diferença imediata. O calor os envolveu, o medo se dissipou, e lágrimas de alívio correram pelos rostos endurecidos pelo frio. Enquanto se acomodavam, observaram que o abrigo era mais do que um simples espaço protegido. Cada canto havia sido planejado para resistir ao pior do inverno, cada parede reforçada, cada sistema de ventilação distribuindo calor de forma perfeita. Eles perceberam que tinham subestimado não apenas o homem, mas a própria força da preparação e do planejamento. O ridículo que sentiram antes transformou-se em admiração absoluta. Na manhã seguinte, quando o sol finalmente apareceu por entre as nuvens carregadas, a aldeia inteira se reuniu ao redor do abrigo. A tempestade havia diminuído, mas o frio ainda era intenso. Porém, dentro daquele abrigo subterrâneo, todos estavam seguros e aquecidos. O homem, silencioso e firme, observava sem precisar de aplausos. Ele havia provado que inteligência, paciência e coragem silenciosa podem superar qualquer adversidade. A história do abrigo espalhou-se rapidamente, tornando-se lenda. Pessoas de vilarejos distantes vieram para aprender e se proteger, inspiradas pela perseverança e engenhosidade daquele homem que antes fora ridicularizado. E todos compreenderam uma lição que jamais esqueceriam: zombar dos outros é fácil, mas a verdadeira força está na preparação, no conhecimento e na paciência. E assim, o abrigo subterrâneo não apenas salvou vidas, mas também transformou corações e mentes, deixando uma marca eterna na aldeia. O homem que todos riram tornou-se símbolo de sabedoria, coragem e visão estratégica, lembrando que a verdadeira genialidade muitas vezes se esconde onde ninguém espera. Se você se emociona com histórias de superação, coragem e inteligência, inscreva-se agora no canal e acompanhe cada aventura incrível que desafia o impossível. A tempestade parecia não ter limites. Durante dias, a neve se acumulava em camadas que cobriam cercas, tombavam árvores e soterravam quase todas as casas da aldeia. O vento cortava o ar como lâminas afiadas, derrubando qualquer coisa que estivesse solta. As ruas desapareceram sob o branco infinito, e os aldeões, exaustos e assustados, lutavam para se manter aquecidos. Alguns desmaiavam de frio, outros choravam em silêncio, temendo que suas famílias não sobrevivessem. Enquanto isso, o homem permanecia firme em seu abrigo subterrâneo. Caminhava pelos corredores estreitos com passos calmos, ajustando cada detalhe de seu sistema de ventilação e conferindo o calor constante que se espalhava pelo espaço. A temperatura permanecia firme em 21 graus, e cada respiração parecia um conforto renovado. Ele sabia que, acima, o desespero dominava,
mas também sabia que seu trabalho árduo e silencioso transformaria aquele inverno em uma lição de vida para todos. De repente, um estrondo ecoou do lado de fora. O telhado da casa de um vizinho cedeu sob o peso da neve, e um grito desesperado cortou o vento. Sem pensar, o homem abriu a entrada do abrigo e correu para ajudar. Um a um, ele trouxe os aldeões congelados para dentro, envolvendo-os no calor e no conforto que havia planejado meticulosamente. Cada rosto pálido se transformava em alívio à medida que a sensação de segurança os envolvia. O frio, que parecia invencível, agora não passava de uma lembrança distante. Enquanto isso, dentro do abrigo, os vizinhos puderam ver a genialidade de cada detalhe. Paredes reforçadas com terra compactada, isolamento natural fornecido pela neve, ventilação estratégica distribuindo calor uniformemente, e uma pequena chaminé que eliminava fumaça sem desperdiçar calor. Tudo funcionava em perfeita harmonia, resultado de semanas de trabalho silencioso e inteligência aplicada. Alguns aldeões, emocionados, caíram de joelhos, compreendendo que a zombaria que antes sentiram havia sido profundamente equivocada. Nos dias seguintes, o abrigo tornou-se o coração da aldeia. Pessoas de vilarejos vizinhos vinham aprender com ele, ansiosas por descobrir como sobreviver aos invernos mais rigorosos. O homem, sempre discreto, ensinava com paciência, mostrando que a verdadeira força não está na ostentação ou no orgulho, mas na preparação, no conhecimento e na visão estratégica. Finalmente, quando a tempestade começou a ceder e o sol surgiu timidamente no horizonte, a aldeia inteira se reuniu em torno do abrigo. Cada aldeão, agora aquecido e seguro, olhou para o homem com respeito e gratidão. Ele, que antes fora alvo de risos, tornou-se símbolo de coragem, inteligência e perseverança. O abrigo subterrâneo, silencioso e seguro, havia provado que a paciência e o trabalho inteligente podem superar qualquer adversidade, transformando o impossível em realidade. E enquanto o vento ainda soprava lá fora, ninguém mais na aldeia ridicularizou o homem. Pelo contrário, ele inspirava todos a pensar, planejar e acreditar que a preparação e a sabedoria são as armas mais poderosas contra qualquer tempestade. Se você se emociona com histórias de coragem, inteligência e superação, inscreva-se no canal agora e acompanhe cada aventura incrível que desafia o impossível. Com o fim da tempestade, a neve ainda brilhava sob o sol, criando um manto branco que refletia a luz como diamantes. Mas o mais impressionante não era a paisagem, era a transformação que ocorrerá na aldeia. Aqueles que antes riam e zombavam do homem agora se reuniam em silêncio, olhando para ele com admiração e gratidão. Cada gesto, cada palavra e cada olhar refletiam um respeito profundo por quem havia enfrentado a solidão, o frio e a incredulidade dos outros para proteger a todos. O homem saiu do abrigo, finalmente respirando o ar frio da manhã, mas sem sentir medo. Ele observou a aldeia que havia aprendido, da forma mais dura possível, a lição da paciência e da inteligência silenciosa. As crianças correram até ele, abraçando-o como herói, enquanto os adultos acenavam e sorriam com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, o homem permitiu que a alegria invadisse seu coração, sentindo que cada esforço havia valido a pena. A aldeia inteira começou a reconstruir, inspirada pelo exemplo do abrigo subterrâneo. As casas foram reforçadas, as famílias aprenderam técnicas de isolamento e todos começaram a entender que a preparação transforma medo em segurança, desespero em esperança. O abrigo, antes motivo de piadas, tornou-se símbolo de resistência e sabedoria, lembrando a todos que a verdadeira grandeza muitas vezes se esconde naquilo que não é compreendido de imediato. Naquela manhã, um senso de comunidade floresceu. Os vizinhos que antes zombaram do homem agora ajudavam uns aos outros, compartilhando calor, comida e histórias. O abrigo subterrâneo passou a ser não apenas um refúgio individual, mas um centro de aprendizado e união para toda a aldeia. O homem, silencioso e firme, assistia à transformação, percebendo que sua obra havia mudado vidas, e não apenas salvado corpos do frio, mas também corações do desprezo e da arrogância. Enquanto o sol iluminava o branco da neve e o vento diminuía, a aldeia aprendeu a lição mais valiosa: não subestime nunca a força do planejamento, da paciência e da inteligência silenciosa. Aqueles que riem hoje podem precisar de ajuda amanhã, e aqueles que preparam seu caminho com sabedoria sempre encontrarão calor, segurança e respeito. E assim, o abrigo subterrâneo tornou-se uma lenda viva. O homem que todos zombaram tornou-se herói, professor e exemplo de coragem e engenhosidade. Sua história percorreu vilarejos distantes, inspirando todos a acreditar que, mesmo nas adversidades mais cruéis,
é possível vencer com inteligência, paciência e visão. Se você se emociona com histórias de coragem, superação e inteligência, inscreva-se agora no canal e acompanhe cada aventura emocionante que desafia o impossível. Histórias como esta vão transformar a forma como você vê a força e a perseverança humana. Com os dias seguintes, a aldeia mudou para sempre. A neve, embora ainda presente em grandes montes brancos, já não assustava mais os moradores. Eles haviam aprendido com a experiência, observado a genialidade e a paciência do homem, e agora entendiam que a preparação poderia transformar o impossível em realidade. Casas foram reforçadas, abrigos improvisados surgiram, e cada família começou a planejar cuidadosamente cada inverno, lembrando das lições do abrigo subterrâneo. O homem tornou-se mentor e símbolo da aldeia. Crianças corriam até ele para ouvir histórias sobre como havia construído o abrigo, sobre cada detalhe pensado, cada cálculo de calor e cada camada de isolamento que mantinha o espaço aquecido. Os adultos vinham buscar conselhos, não apenas sobre sobrevivência, mas sobre paciência, visão e inteligência aplicada na vida. Ele ensinava com calma e humildade, mostrando que o verdadeiro poder está no conhecimento e na preparação silenciosa, não no orgulho ou na força bruta. Com o tempo, o abrigo subterrâneo passou a ser um centro de aprendizado. O homem permitia que todos visitassem, observassem e aprendessem com cada detalhe. Pequenos grupos estudavam ventilação, isolamento e estratégias de sobrevivência. A aldeia, anticética e até cruel em suas piadas, agora se tornava referência para vilarejos vizinhos. Sua transformação era completa. De um lugar de escárnio, tornará-se um centro de inteligência, colaboração e esperança. As crianças cresceram ouvindo histórias sobre coragem, paciência e visão estratégica. Elas aprenderam que zombar dos outros nunca leva a nada, mas que planejamento, estudo e perseverança podem mudar vidas. Cada inverno seguinte foi enfrentado com mais segurança e confiança, e cada aldeão sabia que o abrigo subterrâneo, fruto do esforço de um homem silencioso, havia salvado não apenas corpos, mas mentes e corações. E assim, a história do homem que fora ridicularizado tornou-se lenda. Ele não apenas protegeu sua própria vida e sua família, mas também transformou a aldeia inteira, deixando um legado de sabedoria, engenhosidade e humanidade. Cada inverno lembrava os moradores de que a preparação e o conhecimento silencioso são armas mais poderosas do que qualquer zombaria ou desprezo. Se você se emociona com histórias de superação, coragem e inteligência, inscreva-se no canal agora e acompanhe cada aventura incrível que desafia o impossível. Histórias como esta vão inspirar você a enfrentar qualquer tempestade na sua vida. Anos se passaram, e a aldeia mudou de forma irremediável. O inverno continuava rigoroso, mas os aldeões agora enfrentavam cada tempestade com confiança, aprendizado e união. O abrigo subterrâneo, que um dia fora motivo de risadas, tornou-se símbolo de segurança, sabedoria e esperança para todos. As gerações mais novas cresciam ouvindo histórias sobre o homem que havia enfrentado o frio extremo e provado que paciência, inteligência e preparação silenciosa são maiores do que qualquer zombaria. Crianças corriam pelos corredores do abrigo, curiosas para ver como cada parede fora construída, como cada detalhe resistia ao inverno, e como a visão de um único homem havia mudado a vida de toda a aldeia. Elas ouviam atentamente enquanto os mais velhos contavam sobre a noite em que a tempestade rugiu mais forte do que nunca, e como o abrigo salvou vidas que poderiam ter sido perdidas para o frio implacável. Cada história era contada com emoção, e cada criança aprendia uma lição de coragem e planejamento. O homem, agora mais velho, caminhava pelos arredores, observando as casas reforçadas, as famílias aquecidas e a paz que havia tomado conta do lugar. Ele sabia que seu esforço silencioso havia gerado algo muito maior do que ele próprio, um legado de inteligência, perseverança e solidariedade. Os vizinhos que outrora zombaram dele, agora contavam suas histórias com respeito e orgulho, lembrando-se de como a paciência e a visão de um homem haviam mudado tudo. Ao chegar o inverno seguinte, a aldeia não apenas sobreviveu, mas prosperou. As crianças, agora jovens aprendizes, continuavam a aprimorar abrigos, planejar estratégias de sobrevivência e compartilhar conhecimento com vilarejos vizinhos. O abrigo subterrâneo permanecia como o coração da comunidade, um farol de esperança que lembrava a todos que a verdadeira força não está na força física ou no orgulho, mas no planejamento, na inteligência e na coragem silenciosa de quem se prepara para enfrentar o impossível. E assim, o homem que um dia fora ridicularizado tornou-se lenda. Seu abrigo não era apenas um refúgio do frio, mas um monumento à perseverança humana, à visão e à capacidade de transformar a adversidade em aprendizado. A aldeia inteira aprendeu,
para sempre, que a paciência e o conhecimento silencioso são capazes de mudar vidas, salvar corações e inspirar gerações futuras. Se você se emociona com histórias de coragem, inteligência e superação, inscreva-se no canal agora e acompanhe cada aventura que transforma desafios em vitórias. Histórias como esta vão inspirar você a enfrentar qualquer tempestade da vida com coragem e sabedoria. Com o passar dos anos, a fama do abrigo subterrâneo atravessou fronteiras da aldeia. Povoados vizinhos enviavam jovens e sábios para aprender com o homem que outrora fora motivo de zombaria, mas que agora era reverenciado como mestre e exemplo de perseverança. Cada visitante voltava para casa com histórias sobre o abrigo, sobre o calor constante em meio ao inverno mais cruel e sobre a inteligência e paciência que haviam salvado uma aldeia inteira. As gerações futuras cresceram com a inspiração do abrigo. Jovens estudavam os mapas, observavam os sistemas de ventilação e aprendiam como a paciência e o planejamento silencioso superam qualquer adversidade. A lenda do homem que construiu um refúgio sob a terra se transformou em contos contados à beira da lareira, em livros que ensinavam sobre coragem, em exemplos de engenharia e perseverança. Cada inverno seguinte não era mais uma ameaça, mas uma oportunidade de aplicar o aprendizado que atravessara gerações. A aldeia tornou-se um modelo de inteligência prática e união. Famílias que antes viviam separadas pelo medo do frio agora colaboravam, compartilhando recursos, conhecimentos e estratégias. Crianças brincavam nas ruas nevadas, mas também aprendiam sobre planejamento e proteção, cultivando respeito e admiração pelo homem que mudará a vida de todos. A história de sua perseverança passou a ser contada em cada lar, lembrando que zombar dos outros é fácil, mas valorizar a sabedoria e a paciência é o verdadeiro caminho para a sobrevivência. Mesmo décadas depois, o abrigo subterrâneo permanecia intacto, funcionando com perfeição. Visitantes de vilarejos distantes vinham para estudar sua construção e aprender sobre como enfrentar o inverno rigoroso com inteligência. O homem, agora idoso, observava tudo com serenidade, sabendo que sua obra havia transcendido sua própria vida. Ele não apenas salvou pessoas, mas deixou um legado que inspiraria gerações. E assim, o abrigo subterrâneo tornou-se mais do que um refúgio contra o frio, tornou-se símbolo de coragem, planejamento e visão estratégica. A história de um homem que enfrentou a zombaria, a solidão e a tempestade passou a ser lembrada como uma lenda viva, inspirando todos a acreditar que, com paciência e inteligência, é possível superar qualquer adversidade. Se você se emociona com histórias de superação, coragem e inteligência, inscreva-se agora no canal e acompanhe cada aventura que transforma desafios impossíveis em vitórias inesquecíveis.